Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da nossa série Lendo e Comentando Confissões, esse clássico do teólogo barra filósofo Agostinho de Hipona. É um clássico, né, da literatura cristã, que tem aí ao longo dos séculos abençoado muitas vidas, e nós colocamos no nosso coração esse propósito de, aqui na internet, ler e comentar. Eu sinceramente nunca vi, não sei se tem alguém que já tenha feito isso, ler toda a obra, comentando, né, versículo por versículo. Nós estamos na aula hoje 29, né, estamos no livro 3, né, que ele divide a obra dele em 10 livros, como se fosse 10 capítulos, dividindo por versículo. Então, estamos no livro 3, né, no versículo 9, então quase um terço da obra nós já lemos e comentamos aqui nesta série. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Peço a você que já deu like aqui, ative o sininho da notificação aqui desse ladinho aqui, para você receber as novidades. Temos as nossas lives às segundas-feiras e de vez em quando a gente consegue fazer algumas lives surpresas, né, ao decorrer da semana. Então ative o sininho para você receber essas novidades, né, os reviews, as séries. Sugiro a você que entre na nossa playlist, nós temos lá outras séries, curso de História da Teologia, temos mais uma série, História da Filosofia Cristã, nós temos também Teologia para Iniciantes, 86 videoaulas ali gratuitamente disponível para todos os inscritos, né, para você que está começando ali na sua jornada teológica, tá certo? Nós temos aqui teologia, uma outra série também chamada Teologia Pentecostal, temos essa série também lendo e comentando Confissões de Agostinho, tem outra série, a quinta série, são 5 séries de vídeos, né? Teologia Paulina, se não estou equivocado, já estamos agora, nesse exato momento, na aula 13 ou 14. Enfim, dê o like, compartilhe aí para ajudar a engajar o canal. Você pode nos abençoar fazendo este canal, né? Abençoar este canal dessas maneiras. Compartilhando para ajudar a engajar, dando like, comentando aí para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante. E se você sente no coração da parte do Senhor de estar abençoando o nosso canal, aqui embaixo nos comentários temos o link do Apoia-se. Você pode tornar-se nosso patrocinador mensal a partir de R$5. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp, né? Que é o nosso Point, Família Point, um grupo que não é para debate, briga, nada disso. É um grupo que a gente troca ideias ali, de livros, de obras, muito bacana, né? Todo mundo vive na santa paz ali, calvinistas e arminianos. Pois é. E se você sente no coração também de nos ajudar de forma aleatória, aqui embaixo no link também tem o nosso Pix. Pastor, eu sinto no coração de lhe dar uma oferta qualquer, amém? Para abençoar o canal do Senhor, para ajudar a pagar os livros que o Senhor está comprando aí, né? Pois é, a gente compra parcelado, compra fiado, mas a fatura tem que chegar, a gente tem que pagar, né? Muito bem. Estamos aí no livro 3, versículos 9 e 10, onde Agostinho vai dizer o seguinte. Ele escreve, né, de forma muito poética. Ele diz o seguinte: resolvi, e já está no processo, o início da conversão dele, né? Chegou já na fase jovem, né? 19, quase 20 anos, está no processo de conversão. Ele diz o seguinte: resolvi então aplicar a minha mente às Sagradas Escrituras para poder ver o que nelas havia. Mas eis que nelas vejo algo que não é entendido pelos orgulhosos e nem está claro para as crianças. Algo despretensioso em seu acesso, mas imponente em seus recessos e velado por mistérios. Olha só que ele entende que orgulhosos, pessoas soberbas, não entendem de fato. Não entendem e não compreendem as escrituras. É porque o orgulho dela as impede, né, de enxergar a simplicidade das escrituras. Sim, ela é simples, mas não tão simples assim como muitos dizem, né? Eu entendo assim, as escrituras sagradas, a mensagem de salvação é simples. Qualquer analfabeto, qualquer criança, pessoas que não tiveram o privilégio de estudar, consegue compreender a mensagem de salvação. Mas se tais pessoas desejam se aprofundar nas escrituras, sim, como ele diz aqui, existem mistérios, existem questões extremamente complexas, né, que ao longo dos séculos os grandes teólogos tentaram explicar através das suas sumas teológicas, como Tomás de Aquino, através das suas teologias sistemáticas. Então, ao mesmo tempo que a mensagem de salvação é simples, o aprofundar-se nas questões complexas da teologia não é nada simples. Então ele diz, eu vi nas escrituras, né, para coisas, questões que os orgulhosos não vão entender mesmo, né? Por exemplo, a questão da Trindade, a questão do Cristo, do próprio Deus encarnar em forma de homem, assumindo forma humana, né? E ele falou, e nem está claro para crianças. Aí você pode entender, né, que como crianças, literalmente, né,
crianças não vão conseguir entender, não tem o repertório, o vocabulário mental, intelectual para entender muitas questões das Escrituras Sagradas, é óbvio. E pode referir-se também a crianças espirituais, certo? Você senta e conversa com um mestre da igreja, você conversa com um pastor mestre, um estudante piedoso que estuda com afinco as Escrituras e se sente como um cristão aí que está 5, 6 anos, 7 anos na igreja, 10 anos, mas não tem interesse em se aprofundar. Criança, para ele não vai conseguir explicar nada, ele não busca esse aprofundar-se, né, nas Sagradas Escrituras. Ele diz assim mais: e eu não estava preparado para entrar ali, ou para abaixar a cabeça e seguir os passos indicados. Pois quando me voltei para aquelas escrituras, não me senti como estou falando agora. Elas me pareciam não merecer nenhuma comparação com a imponência dos escritos de Cícero. Olha, meu inflado orgulho se retraía diante da humildade delas. Na minha aguda inteligência não conseguia penetrar no seu significado. Olha só. Ele encontra dificuldade, ele reconhece que era extremamente soberbo, orgulhoso, mas ao mesmo tempo ele diz, encontrei coisas ali que não tem como comparar aos clássicos, né? Aos clássicos do tempo dele, as obras de Cícero, né? Não tem como comparar. De fato, o maior tesouro dado por Deus à humanidade são as Escrituras Sagradas, né? Não sei se você viu aquele filme de Eli, né? Que é um filme não é evangélico, mas destaca ali a importância das Escrituras Sagradas e tantos outros filmes relatados que falam, né, filmes que foram compostos que relatam a importância do cristianismo, da fé, a influência da Bíblia, das Sagradas Escrituras na cultura ocidental, né? E demais, no entanto, elas eram tais que numa criancinha poderiam crescer. Olha o que ele está entendendo aqui. Ele diz, sim, eu tive dificuldade de entender por causa do meu orgulho, mas ainda assim eu percebi que se eu retrocedesse, se eu partisse do zero, se eu deixasse o orgulho de lado, me tornasse como uma criança espiritualmente, eu poderia avançar e aprender, olha só. Então ele está trazendo aqui a ideia de que para receber as revelações de Deus, para receber o entendimento da palavra de Deus, é necessário se tornar-se como criança, aceitar aquilo que a razão muitas vezes não pode explicar, que somente você pode aceitar pela fé. Essa é a ideia. É demais, mas eu desdenhava ser uma criancinha e inflado de orgulho considerava-me grande. Então veja, Agostinho confessa que teve grande dificuldade a priori no início para entender os mistérios da palavra de Deus, né? Algumas questões paradoxas, né? Ao mesmo tempo que Jesus é homem, ao mesmo tempo é Deus, talvez a doutrina da Trindade, ele diz aqui que estava inchado, ele reconhecia já era um erudito, já era um menino prodígio ali, 18, 19 anos, já conhecia muita coisa, então ele se orgulhava disso, ele se destacava entre outros alunos, a gente relatou isso aqui em outros episódios, né? Ele se destacava entre seus alunos, entre seus mestres, então o orgulho de fato, o orgulho é um impedimento para muita gente avançar, para muita gente crescer, então ele estava resistindo, eu não posso me tornar uma criancinha, eu não posso me anular totalmente para que eu possa entender isso aqui. Não vou. Não, a minha mente, a minha razão, o meu raciocínio, o meu intelecto não aceita, não permite que eu creia nisso aqui. Não. Então, note, muita gente assim, nos dias de hoje, né, se debatendo contra os ensinos do Senhor, contra o que a palavra de Deus diz. Então, muitos vão cair na falácia, muitos vão cair numa areia movediça do racionalismo, do ceticismo, da incredulidade, por exemplo, deixando de crer em milagres, deixando de crer na bondade de Deus, ignorando a simplicidade das Escrituras para tentar explicar o que só pode ser aceito pela fé. A partir do versículo 10 vai dizer o seguinte: por isso, por conta do orgulho, fui parar no meio de pessoas orgulhosamente apaixonadas, excessivamente carnais e tagarelas, olha só, em cuja boca estavam as ciladas do diabo, encobertas com uma mistura das sílabas do teu nome, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, Paráclito, nosso Consolador. Pois é, isso não mudou em nada nos dias de hoje, né? Ele tentando entender, mas muito orgulhoso, ele foi procurar eruditos, filósofos que se declaravam cristãos.
Ele não foi procurar um grupo de pessoas humildes, pelo fato dele ser um erudito, para onde ele foi? Ele declara que eu fui parar no meio de pessoas orgulhosas, apaixonadas, excessivamente carnais e tagarelas, em cuja boca estavam as ciladas do diabo encobertas com uma mistura das sílabas do teu nome. Fui parar no meio de pessoas que se declaravam conhecer o Senhor, eram pessoas eruditas, inteligentes, porém elas misturavam, eram instrumentos do diabo e, obviamente, só porque declaravam de vez em quando, né, o nome Jesus não significa que de fato não eram pessoas de Deus. Nos dias de hoje, muita gente é assim, cara. Ao invés de nós estarmos do lado de pessoas piedosas, humildes, teólogos, pastores piedosos, humildes, muitas vezes nós queremos status. Queremos estar perto de pessoas que se destacam na mídia, no seminário, na igreja, mas são instrumentos do diabo. Não é porque elas estão ensinando no seminário, porque estão tomando seus púlpitos, que significam que são pessoas de Deus, gente. O próprio Agostinho aqui cometeu esse equívoco no início. Ele colou, se aproximou de pessoas que declaravam ser cristãs, mas eram instrumentos do diabo. Vai vendo. Esses termos nunca estavam ausentes de sua boca, mas não eram mais do que o som e o ruído da língua, pois o coração estava vazio da verdade. Mesmo assim, eles gritavam, verdade, verdade, e me falavam muito dela, mas a verdade não estava neles. O que está dizendo aqui? Que muitos desses tagarelas, desses falsos mestres, se declaravam detentores da verdade. Pô, você vê isso na internet, né, cara? Os caras se colocam acima de tudo e de todos, mas a verdade, ele cita aqui 1 João 2,4, a verdade não estava neles. Proferiam falsidade não apenas a respeito de ti, que és a verdade, mas até mesmo a respeito dos elementos deste mundo, criaturas tuas. E, de fato, eu deveria ter ignorado até mesmo os filósofos que falavam a verdade em relação a elas, por amor a ti, meu Pai. Sumamente bom, beleza de todas as coisas belas. Ou seja, ele disse que esses falsos mestres ensinavam mentiras, né, distorciam as escrituras, tanto em relação a Deus, quanto em relação à criação de Deus. Criação, cosmos, universo. Será que ele teve algum contato aqui com remanescentes gnósticos, né? Não sabemos ao certo. Então, veja, ele foi envolvido por essas pessoas que se declaravam ter o conhecimento da verdade, mas ele diz aqui, eu deveria ter ignorado esse filósofo. Ele não ignorou, por conta de estar inflado também ainda. Estava no processo de libertação, digamos assim, processo de conversão, de nascer de novo. Então ele se deixou levar por conta do orgulho em se aproximar dessas pessoas. Ó verdade, verdade, com quanta intimidade, mesmo então, a essência da minha alma suspirava por ti, quando eles com frequência, de diversas maneiras, usando muitos e alentados volumes, ecoavam a ti, ainda que aquilo fosse apenas um eco. E esses eram os pratos nos quais a mim, que tinha fome de ti, eles em vez de ti servia-me o sol, a lua, belas obras tuas, mas mesmo assim obras tuas, não tu mesmo, nem tuas obras principais. Interessante a metáfora, né? Ele está dizendo aqui, eles eram como pratos, ao invés de servir o alimento, o pão da vida, Cristo, esses falsos mestres serviam, falavam apenas de outras coisas, de outras obras, de questões secundárias, terciárias, que não alimentavam, não atendiam a demanda da alma de Agostinho. Né? Me serviam o sol, a lua e as obras tuas, ou seja, eles falavam apenas de obras, ficavam fazendo conjecturas, e não de maneira verdadeira, mas de maneira distorcida, acerca da criação de Deus, não acerca do próprio Deus. Agostinho declara aqui que tinha sede de Deus. Eles não me serviam como pratos, não me serviam a ti mesmo para alimento da minha alma, me serviam outras coisas. Isso não atentou, não atendeu a minha demanda, minha necessidade espiritual. Olha só, quantos mestres estão por aí filosofando, né? Filosofando, fazendo militância ideológica, política, nos púlpitos, nos seminários, ao invés de entregar o pão da vida que é Cristo para o alimento do povo, né? Pois tuas obras espirituais são mais importantes que essas obras corpóreas, apesar de elas serem celestes e brilhantes. Mas eu não estava sedento nem mesmo dessas tuas obras principais, mas sim de ti mesmo, da verdade, tu que és o Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1,17. Aqueles pratos, porém, eles sempre me serviam coisas cintilantes, que enganam os olhos de nossa mente. Melhor que amá-las seria amar o próprio sol, que pelo menos é real para a nossa vista. Todavia, sendo
que eu pensava que elas fossem tu, delas me alimentava. Olha só. Não avidamente, não percebia nelas o sabor que tu tens, pois tu não eras essas fantasias ocas e eu não me sentia nutrido por elas, sentia-me sobretudo exausto. Olha só. O que eles entregavam, esses falsos mestres, não trouxe alimento da alma de Agostinho. Aí você vê na internet nos dias de hoje os caras, né, fazendo curso para aprender a fazer revelação do CPF do povo. Meu Deus do céu. Curso para receber a revelação, para saber fazer não sei o quê, para poder conceder porção dobrada do poder. Curso para aprender a fazer revelação. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia. Então esses caras estão aí, esses pratos, né? E compara esses mestres a pratos que entregam coisas que não alimentam a alma. Só se esqueceram de entregar Jesus. Então tem uns caras na internet, em algumas igrejas, que eles querem ser inéditos, eles querem ser diferentes, e não quer se contenta apenas em pregar palavras de Deus, né? Infelizmente. Por que não se contenta, não se alimenta? Que Jesus não é suficiente para essas pessoas. Eles precisam inventar algumas coisas diferentes para atrair o público. São falsos mestres, né? 1 João 2,17, neles não estão a verdade. O que mais que ele diz aqui? Eram fantasias corpóreas. Ok, voltando um pouco mais. Todavia, sendo eu que eu pensava que elas fossem tudo, elas me alimentavam. Não avidamente, não percebia nelas o sabor que tu tens, pois tu não eras essas fantasias ocas e eu não me sentia nutrido por elas, sentia-me sobretudo exausto. Nos sonhos, o alimento se parece muito com o alimento do estado de vigília. Mas os que dormem não se alimentam de nada, pois estão dormindo. Aqueles alimentos, no entanto, em nada se parecia contigo, com o que tu agora me disseste. Eram fantasias corpóreas, corpos falsos. Estes corpos verdadeiros, celestes ou terrestres, são muito mais evidentes do que aqueles. Estas são coisas que as feras e os pássaros discernem tão bem quanto nós, e elas são mais evidentes do que quando as imaginamos. E nós as imaginamos com mais segurança do que por meio delas conjecturamos outros corpos mais vastos e infinitos, desprovidos de uma forma concreta de ser. Dessas cascas vazias, eu então me alimentava, e elas não me alimentavam. Outra metáfora interessante, pratos que trazem alimento que não nutre a alma. E aí usa outra metáfora, cascas vazias. Eu então me alimentava nessas cascas vazias. Uma pergunta interessante, né? Do que você está se alimentando espiritualmente, meu filho? Qual tem sido o seu alimento? O seminário que você frequenta, a igreja que você frequenta, tem alimentado a sua alma? Tem entregue o pão da vida, que é Cristo Jesus? Só para você refletir. Mas tu, amor de minha alma, por quem meus olhos fraquejam de tanto esperar, ele citando o Salmo 69:3, para que possa me fortalecer. Não és nem o corpo que vemos, embora eles estejam no céu, nem aqueles que lá não vemos, pois tu os criastes e nem os contas entre tuas maiores obras. Quão longe então tu estás dessas minhas fantasias de corpos inexistentes. Ele continua dando a entender aqui que esses falsos mestres davam muitos destaques aos corpos celestiais, né? A questão da cosmogonia, o principal ensino, dá a entender que o principal ensino acerca desses falsos mestres era falar dos corpos celestiais, da criação, dos planetas. Ele diz, nem tudo dá tanto valor a essas questões, porque é verdade. Ele vai dizer que a coroa da criação é o homem, né? Não é a Lua, não é o Sol, não é Marte nem Júpiter. Aí, para terminar, ele diz, as imagens dos corpos que existem são mais evidentes até do que os corpos em si mesmos, mas que não são o que tu és. Não são nem mesmo a alma, que é a vida dos corpos. Portanto, se assim é, melhor e mais segura é a vida dos corpos do que os corpos. Mas tu és a vida das almas, a vida das vidas, tendo vida em ti mesmo. E tu não mudas, vida da minha alma. Então ele faz aqui um trocadilho, né? Não são nem mesmo a alma, que é a vida dos corpos. Então ele faz um trocadilho aqui dizendo que o mais importante é servir a Deus e buscar o alimento para a alma, né? Que o corpo realmente que deve se dar mais valor, atenção,
são os corpos celestiais, mas o corpo no qual habita o ser imaterial, de modo que esta alma seja alimentada pelo próprio pão da vida, pelo próprio Cristo. Tá certo? Então vemos aí o início, né? O primeiro contato, ainda que um tanto quanto infeliz, de Agostinho, não com mestres verdadeiros, mas infelizmente com os falsos mestres. E no próximo episódio a gente vai seguir aí a jornada da conversão de Agostinho. Deus abençoe, dê o like, comente e até a próxima.